Boa tarde todos. Estou ansiosíssima para essa live. Vou esperar vocês entrar aqui para a gente começar. Sejam todos bem-vindos. Tudo certo, gente? Ah, que legal, o pessoal já está entrando. Tudo bem, Renatinha? Tudo bem, Lara? Estou ansiosa para essa live, viu? Espero que vocês estejam bem. Hoje essa live vai ser um pouco diferente. Nós temos uma convidada mais que especial. É uma pessoa que eu gosto muito, estimo muito no meu coração. Eu admiro muito o trabalho dela e o que ela tem feito. Conheço essa pessoa já há um tempo. É uma pessoa que eu já trato ela há um tempo, né? E aí eu pude observar as mudanças dela, que foi assim fantástica, grandiosa, e eu não tinha como não trazer para vocês nesse mês das mulheres essa pessoa incrível, né? Nós passamos por muitas dificuldades, nós tivemos que nos reinventar, tivemos que mudar a visão sobre muita coisa, foi realmente muito desafiador todo esse período aí de quarentena. E a Renatinha já vinha por um processo de mudança, de transição e tomou grandes decisões agora nessa quarentena, e eu queria trazer ela para compartilhar com vocês tudo isso e até para ajudar nós mulheres, nós nos empoderarmos e também ver, né, o que a gente pode fazer e trazer para a nossa vida. Gente, sejam todos bem-vindos. Vou esperar um pouquinho antes de te chamar, Renatinha, porque o pessoal ainda está aqui entrando. Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda. Pessoal, vocês depois podem fazendo perguntas e tal, para até a nossa live ficar bem dinâmica. Hoje vai ser um bate-papo gostoso, que a gente vai trazer essas informações, trazer essa visão de mulher, como nós mulheres podemos nos empoderar, né, e fazer mudanças. Eu sei que para muitas pessoas tá sendo muito difícil, às vezes nos falta coragem, nos falta conhecimento, nos falta às vezes, né, esse impulso, e quando a gente consegue então se espelhar em alguém e ver pessoas normais como a gente, consegue fazer mudança, então é muito, muito legal. Gente, sejam todos bem-vindos, Rock, Bill, muito bem. Renata, você já tá aí? Vou te chamar aqui pra gente começar a nossa live então. Bem-vindo, que delícia, numa segunda-feira, 4h30 da tarde. Todo mundo animado aqui para fazer a live. Ei, amor. Meu Deus. Tá virada a sua câmera. Acho que eu mandei errado, tá, gente? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Alice? Foi, Renata? Vou chamar ela aqui. Falem da onde vocês são aí para mim. A gente tem feito lives toda semana e assim, tem muita gente de todo lugar do Brasil, de fora do Brasil, então tá muito legal. Renatinha, você tá me... Ah, agora sim. Vamos lá. Falem para mim da onde vocês são. Renata vai falar hoje sobre como empreender, né? Mulheres empreendedoras. Tudo bem, Graciele? Seja bem-vinda. Estou só esperando aqui a Renatinha conseguir ajustar lá. Acho que nós estamos com um probleminha de conexão. Renata, deixa eu te chamar, tá? Quando eu chamo você, você... Isso. Vamos ver se agora vai. Foi. Tudo bem? Ah, agora sim. Oi, Lore, voltou? Voltou. Desculpa. Sem problemas.
Faz Não, parte. Tá Lore, tudo bem aí? Já pegou sua água? Porque hoje nós temos assunto para conversar. já peguei, tá aqui do lado. Tá Dá do pra me ouvir lado. bem, Lore, que eu tô de fone? Dá para ouvir sim. Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Quem tá ouvindo aí, fala pra gente se tá tudo bem o som. Tá ok, tá ok. Tudo bem. Ó, um monte de gente entrando ver a nossa live. Que delícia, né? Numa segunda-feira à tarde, quatro e Não meia da é? Que tarde. legal. Eu vi que você estava aí postando um monte de coisa antes, que você estava fazendo bolo ainda, trabalhando, toda, É, tudo. Como é toda que você ousada. está? Tá bem? Renata, fala para mim aí como que você está agora que você mudou. Você está em Brasília agora, né? Como é que tá o clima aí? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, Lore. A gente tá em Tá processo tudo de bem? adaptação, mas eu gostei bastante da cidade, eu gostei bastante das pessoas, então a gente tá bem animado, né? Comecei de novo os ESAs, então é tudo recomeço, mas é interessante que a gente conhece um outro público, outras pessoas, então eu tô bem animada também para esse novo público aqui em Brasília. E aqui tá tudo bem, tá bem fresquinho, bem mais fresco do que em Vitória. Vitória tava bem mais quente esse final de semana que eu fui aí. Vem cá, vocês estão de lockdown ainda aí ou não? Já passou? Não, a gente ainda tá. As escolas Tá, estão ainda tá. funcionando, mas a gente ainda tá. Infelizmente. Muito bem. Infelizmente. É. Olha, a nossa live hoje vai ser mega especial. Eu estava ansiosíssima para essa live porque você é uma pessoa assim que eu admiro muito e eu pude acompanhar aí todo o seu processo de mudança, de transformação. Quanto tempo a gente já se conhece? Lore, não sei, deve ter uns 5 anos, pelo menos? Não, uns 4? Será que já tem Eu acho que a isso? Isabela já Cinco, quatro? tinha. É Né? verdade, né? Realmente, Lore. Você Faz foi muito tempo presente mesmo. na minha vida nessa mudança. Você foi muito importante também. É verdade, mas isso só aconteceu porque você se propôs a fazer isso, né? E esse mês das mulheres a gente está trazendo essas informações para ajudar essas mulheres a empoderar. E aí você veio para terapia, a gente se conheceu, tem todo um histórico. Mas o que me trouxe hoje aqui para chamar você, né, para fazer esse movimento, foi que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como que é esse movimento e como é que foi a sua vida? O que aconteceu na sua vida de verdade para você ter tantas mudanças? Compartilha com a gente aqui um pouquinho para que a gente possa estar direcionando então a nossa live. Fala um pouquinho de você, o que aconteceu nesses 5 anos. Você trabalhava numa empresa, aí você resolveu sair, por que você resolveu sair, enfim. Fala um Tá, pouquinho pra joia. gente. Eu tenho 33 anos, né? Eu trabalhei 10 anos numa loja grande de varejo, e sempre fui dessa loja de varejo desde que eu me formei. Então, era uma empresa que eu gostava bastante. E eu era realmente, tinha uma remuneração bem agressiva. E realmente, quando a gente estava conversando, né, eu e você, enfim, nas nossas terapias, eu já vinha me questionando há um tempo, querendo sair, querendo fazer uma coisa que eu me sentisse mais pertencente. E aí a quarentena ela veio e eu acho que ela deu um choque de realidade aí em muita gente. E em mim não foi diferente, assim. E foi um processo bem devagar, porque eu sabia que não era um processo que eu poderia sair com tanta rapidez. Mas eu fiz uma transição bem bacana. Acho que todos meus familiares me ajudaram muito. E a gente conseguiu fazer uma transição bem bacana para eu conseguir sair da melhor forma e já com os ESAs bem encaminhado. Eu acho que isso foi bem essencial, assim, na minha vida. Eu não saí de supetão, né? Porque a gente não pode negar que a gente precisa dessa remuneração, a gente precisa, eu não tenho vergonha de falar que eu quero ganhar mais, eu quero ser melhor remunerada sempre. Então, era uma questão também de sair sabendo que eu poderia não ter a remuneração que eu tinha lá naquela empresa. E fiz esse movimento porque eu já sabia que eu já conseguia ter uma remuneração bem ok quando eu ainda estava na empresa. E aí eu fiz esse movimento de sair. Foi bem dolorido, porque são 10 anos, né? Então a gente teve uma transição aí de loja, eu tinha uma equipe muito grande. Então foi um processo um pouco lento, mas que depois, quando eu saí, eu tive aquele sentimento de orgulho, assim. Fiz uma coisa que eu estava me dispondo a fazer há muito tempo, estava sem coragem. E a pandemia ela veio para me trazer essa coragem, porque eu acho que eu tive várias visões diferentes assim nesse momento. Falei muito com você sobre isso, sobre como eu percebi que eu conseguia até fazer coisas que eu não tinha o costume de fazer no dia a dia,
que era cuidar da minha filha com tanto em tempo integral. Eu achava que eu nem conseguia, porque eu sempre, desde pequenininha, ela sempre foi para a escola, eu sempre, né, tive uma rede de apoio muito forte. E até a minha vinda para Brasília tem me mostrado muito isso. Como a gente tem força para fazer tudo, para ser mais, para dar mais. A gente realmente tem vários pratinhos para rodar e sempre dá para rodar eles bem, né? Se a gente quer, se a gente se esforça, a gente procura fazer melhor. Então, essa saída, apesar de dolorida no início, foi um alívio muito grande, assim, porque eu sabia que eu estava saindo para uma coisa que eu amava, que eu gostava muito de fazer. E eu já estava fazendo essa em paralelo, né? Então, eu já sabia que era uma coisa que dava certo, que eu gostava, que eu via muito futuro. E aí eu saí por isso. E eu vou te falar que desde então, realmente eu não me questionei em nenhum momento se foi uma decisão acertada ou não. Tenho certeza que foi a melhor decisão para mim, assim. E eu realmente estou bem feliz, assim, como é que eu tô agora, né? Porque assim, é até desafiador, né, para pensar, porque a gente vem de uma doutrina, a gente vem de crenças, de paradigmas, muitas vezes que a gente tem que ter aquele trabalho no final do mês, independente do que for, né, ele te dá aquela remuneração, e aí para você sair, enfrentar o desafio de empreender, né, no ramo que você tá, né, nós como mulheres ainda empreendedoras, ter essa visão como um todo e ainda sustentar isso de uma forma, né, como você falou, tem casa, tem filho, tem marido, e ainda sabe, no meio de uma pandemia, então, assim, realmente foram coisas que dá para se pesar, né? Mas quando a gente fala, assim, de trabalhar, eu percebo, assim, muitas pessoas hoje, elas têm que dar continuidade nesse trabalho que fazem secular, né? Mas às vezes estão insatisfeitas, às vezes não conseguem comprar um tempo para a família, não conseguem comprar um tempo para os filhos, não conseguem ter tempo para si mesmo e não tem outra opção. O que fez você ter essa sacada de montar? Mas queria que você falasse um pouquinho antes, né, de me responder isso, o que é as ESAs, né? Porque aí para a gente já matar a curiosidade das pessoas aí. O Zezas é uma empresa que eu criei por conta da minha avó, a gente chama minha avó de Zeza, então por isso esse nome, porque a minha avó, quando eu era desde pequena, ela sempre cozinhou muito bem, sempre me fez ver a cozinha como uma coisa muito afetiva, muito importante, e eu sempre me senti muito confortável na cozinha. Inclusive, era uma coisa que eu sempre gostava de fazer, quando eu estava nervosa, eu era adolescente, eu fazia bolo. Então, assim, era uma coisa que eu queria fazer, trazer esse carinho para as pessoas. Então, eu comecei com cestas de café da manhã, de presente. E aí, depois, eu fui fazendo curso de bolo e me encantei por esse mercado de bolo. Então, eu comecei também a inserir o bolo, que era uma coisa nova, nas minhas cestas. E deu muito certo, assim. Foi quando eu comecei a alavancar bem os ESAs e onde eu me encontro mesmo, que eu mais gosto de fazer, porque tem um pouquinho dessa veia de criatividade, essa veia artística. E então, realmente, é nisso que eu me encontrei muito ultimamente. Então é isso, o Zezes é a minha empresa. Lá em Vitória eu já estava bem consolidada, já conseguia ter um trabalho bem bacana. Aqui em Brasília a gente começou agora, mas acho que tem tudo a ver com o público mesmo, que o pessoal daqui. Uma coisa que é importante a gente falar, que a gente, nem você falou, as pessoas ficam com muito medo assim de sair do certo para ir para um duvidoso. E eu acho assim que para qualquer serviço que a gente queira fazer, se a gente faz com a boa vontade, com carinho, com um preço assertivo e com todo cuidado, né? E tem um atendimento muito bom, que eu acho que isso é um diferencial importante a gente citar, que é o que normalmente meus clientes me falam. Eu acho que tem espaço para todo mundo, enfim, tem carreira para todo mundo, e eu não vi em nenhum momento, eu nunca tive dúvida que ia dar certo, porque as pessoas gostam de presentear e sempre vão querer um bolo. Então, é uma empresa que hoje em dia tem muito meu carinho, assim. Você teve muito preconceito, muita crítica na hora de tomar essa decisão? Como é que foi isso para você? Porque é desafiador, né? Você, como eu falei, a gente vem de uma sociedade muito, né, enraizada de crença. E aí você sai, né? Vamos dizer assim, você tinha até um cargo bem interessante aí, e você sai de uma estrutura para começar uma outra estrutura. Como é que foi lidar com isso? Eu não acho nem que foi preconceito, assim, mas obviamente toda a minha família
com exceção do rock, porque o meu marido, ele sempre acreditou muito, assim, no meu potencial. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas que me falava que eu tinha muito mais potencial fora da empresa. Mas, obviamente, todo mundo que me ama quer que eu também tenha segurança. Então, a gente estava saindo de uma coisa que era muito segura, que eu já tinha muito consolidada, uma carreira muito consolidada, para uma coisa duvidosa. Então, obviamente, muita gente teve essa segurança, conversou comigo e ficou um pouco na dúvida. Mas aí, hoje em dia, quando eles veem o resultado, eles ficam super orgulhosos de mim. Inclusive, eu tô vendo que tá todo mundo aqui na live me acompanhando. Então, eu tenho certeza que hoje mudou, assim, né? Mas no começo, até eu tinha um pouco de receio, né? A Renata vai sair, eu era gerente de uma loja grande para vender bolo, para vender cesta. Mas não Para é só trabalhar, isso, para né? fazer, para criar tudo, É, né? isso. Além de tudo isso, né, que você falou, como é que é hoje essa realidade de estar fazendo em casa? Como é que você está conseguindo conciliar isso com sua família, com filhos e tudo mais? Como é que está a pequena com toda essa situação? Deve estar muito. É muito bom, assim, porque como eu trabalhava numa empresa de shopping, então eu tinha que trabalhar de segunda a sábado. Então é uma coisa que eu vivo falando, como essa virada de chave foi importante para mim, principalmente para minha relação familiar mesmo, para minha filha e para o meu marido. Porque acaba que a gente, eu abri mão de muita coisa. Então, uma chave que eu virei na pandemia foi quando tudo fechou e eu vi a Isabela andar de bicicleta pela primeira vez. Eu falei, gente, olha, tô perdendo muita coisa da minha filha. Então, essa questão de empreender também me trouxe, enfim, essa balança mais confortável para mim. Eu consigo fazer quando ela dorme, eu consigo fazer um pouco antes dela acordar. Então, eu consigo estar muito mais presente na vida dela do que eu, né, anteriormente. Então, isso, sem dúvida, foi um ponto crucial para eu decidir sair. É claro que eu falo assim, quando a gente escolhe empreender e ter o nosso próprio negócio, vai ter muitos desafios, né? E muitas vezes a gente, no início, a gente vai trabalhar, a sensação que a gente vai trabalhar mais, isso é uma realidade. Igual você falou, por mais que eu fique com a minha filha, eu estou em casa, mas você vai arrumar um tempo para fazer, às vezes vai ter que fazer de madrugada, às vezes vai ter que, né? Então, assim, tem todos os pós e tem todos os contras, mas só que assim, você tem uma liberdade maior onde você pode escolher, né? Hoje eu não preciso fazer isso, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou dedicar a minha filha, você está mais presente, né? Eu vou contar se você me permite, teve uma situação numa sessão que eu lembro que você falou assim para mim, que quando veio a pandemia que você teve que ficar com Isabela, e aí logo que ela vinha da escolinha, né, e tal, e aí ela não comia, né? Várias coisas. E você Uhum. falou assim, nossa, É um drama. eu não sei nem o que a minha filha come, porque Uhum. você, né, aquele hábito de levar de manhã para a escola e trabalhar o dia todo, e aí buscar ela, e aí já jantada, era só dar um banho e tudo mais, né? Então, assim, isso me marcou tanto que já é quarta live que eu falo disso, né? Como Ah, que que isso me legal. impactou no sentido assim, porque a nossa vida, né, quando a gente fala de propósito, porque parece assim, não, para a Renata foi fácil. Não, gente, não é uma coisa impossível da gente fazer, né? Quando a gente tem a motivação, quando a gente tem os valores que faz com que a gente queira fazer isso, né? E quando você trouxe o valor filho, quando você trouxe o valor estar em casa, quando você trouxe o valor qualidade de vida, né? Tem coisas que não têm preço. Quer falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Quero, eu acho assim que a gente também não pode romantizar tanto o empreender, né? Que nem você falou, é muito É, difícil. A gente aprende muito, por mais que eu seja formada em administração, que eu achava que eu tinha uma base, a gente descobre que a gente aprende muito na prática, nos erros e nos acertos da vida. E aí isso é bem interessante também, porque quando a gente depende só da gente, é que nem você falou, a gente tem que dar um jeito, porque senão né, não entra o salário que a gente precisa para, enfim, para as nossas coisas que a gente quer. Mas que nem você falou, realmente até hoje uma coisa que eu preciso me adaptar. Eu tô falando que a Isabela ficou na escola full time, né? Ela estudava pelo menos umas 8 a 10 horas por dia na escola, cara, integral. E até hoje eu tô falando com meu marido ontem, como é difícil às vezes a gente conseguir entender e implementar uma rotina que agora é nova, né? Ainda mais que eu vim para outro estado, agora a gente tudo mudou. Mas
é uma falta que eu, até hoje eu não sou uma pessoa de ficar remoendo nada na minha vida. Eu acho que o que passou foi e agora a gente tem que procurar fazer o melhor. Então eu tento fazer isso todos os dias, seja com Isabela, seja com qualquer coisa na minha casa. Mas realmente, sem dúvidas nenhuma, tudo que eu perdi, eu me questionei muito na hora de sair. Que eu perdi, né? Obviamente eu vi É, outras coisas, a gente não pode negar, porque assim, inclusive a bagagem que eu trouxe da minha outra empresa é enorme. Talvez não tivesse não tão certo se eu não tivesse essa bagagem. Então, assim, não dá nem pra gente saber, né? Mas sim. foi, como você falou, foi uma coisa que me marcou muito. Eu tive que ligar para a professora e falar, professora, o que é que você fazia aí? Porque Isabela não quer comer a minha comida. E até hoje é um drama, tá? Não é fácil. A gente luta, eu e o Rock aqui. Mas é um aprendizado diário, assim, seja que eu deveria ter feito lá atrás, talvez, eu não consegui fazer pela correria, que era a minha vida, mas que agora dá tempo, né? Sempre dá tempo. Uma vez me Sempre dá. perguntaram que se eu não tinha medo de ter trocado de carreira assim com 33 anos, e óbvio que eu não tive, assim, isso nunca nem passou pela minha cabeça, porque tudo, né? Isabela ainda tem muito para viver, eu ainda tenho muito para aprender com ela, para voltar, enfim. Então, isso nunca para mim foi uma questão. Eu não me acho, muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho muito ainda a produzir, acho que a gente tem muito a produzir ainda. Então, isso nunca foi uma questão para mim, apesar de ser uma pergunta frequente. Se eu não tive medo de mudar de carreira assim, tão tarde. E até porque toda escolha que a gente faz, né, tudo tem os seus pós e contras. Não é como você falou, não vamos romantizar, porque isso não é. Se você escolhesse estar lá, né, você tinha que estar dentro daquela sua escolha, tinha os seus ganhos positivos e os seus ganhos que não eram, né? E a gente às vezes fica preso numa situação por muitos ganhos secundários. Eu acho que Isso. isso é uma coisa que prende muitas pessoas a tomar a decisão na vida, né? E assim, e se você fazendo essa escolha igual você fez com as ESAs, então tem os seus pós e tem seus contras. Mas eu falo sempre assim para todo mundo que vem na terapia, cara, a vida não é mimimi. Se a gente ficar no mimimi, não dá, né? Então pega a sua escolha, pega o seu difícil e vá. E não olhe para trás, como você falou, né? Porque se você ficar olhando, lamentando, ou ai, se eu pudesse, ou se eu tivesse, ou se fosse dessa forma, se fosse de outro jeito, você não ia chegar a lugar nenhum, né? E ainda que você tivesse que começar de novo, quantas vezes for, eu acredito que essa experiência que você está tendo em casa, sendo, vamos dizer assim, dona do seu próprio nariz, podendo fazer as suas escolhas, é uma experiência que você vai sempre lutar por ela, né? Eu acredito, assim, que você, pelo que eu te conheço, você vai sempre lutar por ela. E eu falo por mim também. Antes de eu ser terapeuta, eu também trabalhava em empresa e tudo mais, e foi muito importante esse ciclo na nossa vida, né? Então, assim, são caminhos que fazem a gente chegar onde a gente está hoje. A gente tem que ser grata a tudo e a todos, né? Aqui vamos até falar um pouquinho sobre constelação familiar, quando a gente fala, né, de honrar o que veio antes, honrar o nosso caminho, honrar a nossa história, né? E aí, como você trouxe ainda também uma história aí que era da sua avó. Olha que coisa linda isso, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida aí que faz esse movimento todo encaixar, tudo dar certo e tudo mais, né? Se fosse para você dar um conselho para as pessoas que estão começando, o que você falaria Cara, eu para acho essas que mulheres, né? eu acho que o principal é a gente estar atento ao que o cliente precisa, né? O que ele deseja. Então, eu acho que foi uma coisa que eu consegui fazer desde o início, porque eu até uso do Instagram, né? O quanto que isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais, mas sempre focar muito no que o cliente quer, o que ele está procurando e ter o melhor serviço. Então, eu até contei isso aqui no Instagram, que erros vão ter. Até quando eu comecei a fazer bolo, 2 bolos meus caíram. E aí, como eu efetivamente lidei com a situação, é que me trouxeram ganhos. Inclusive, as 2 clientes continuaram me pedindo, continuaram minhas clientes. Então, eu acho que é principalmente isso. O serviço, para mim, é um diferencial enorme. É você cumprir o que você está sempre, né, se propondo a fazer, nunca deixar para trás, ser pontual, ser educada. E realmente ser atenciosa, assim. Isso eu acho que é um bom diferencial hoje em dia no mercado, que a gente vê que tem muita gente
que não quer ouvir, que não quer, enfim, ser melhor, né, para o cliente. Então, eu tento fazer muito isso, eu acho que é uma coisa que vem dando muito certo. E também não entender que vai ser difícil, principalmente que vai ser difícil, vai ser muito difícil. Eu ainda dei sorte porque eu fiz junto com a empresa, então eu fiquei um tempo levando as duas até eu sair e ficar só com os ESAs. Mas é muito difícil no começo, você se questiona muito se vai dar certo. E eu acho que é muito por isso que as pessoas acabam voltando para o mercado de trabalho, tentam empreender e desistem. Então, assim, tem que ter perseverança, tem que ter vontade e realmente não ter de um dia para o outro, que é o que a gente vê muito as pessoas querendo, né? Que, não, amanhã eu vou abrir, eu já espero que eu tenha um lucro maravilhoso. Muito pelo contrário, no início você tem que investir muito, você tem que se doar muito mais do que você vai querer, você tem que fazer ações, você tem que, enfim, talvez até levar um prejuízo no momento para conseguir fazer dar certo. Então, essa é uma outra dica, porque tem hora de dar desânimo. Você fala assim, não era melhor quando eu tinha carteira assinada? Mas aí, né, o ideal é que persevere. Em 1, 2, 3 meses, realmente é um tempo muito curto para alguma coisa dar certo. Porque a nossa mente, ela só reconhece o que conhece, né? E se a gente vem num sistema onde que provavelmente você vem de uma família que sempre trabalhou com alguma coisa, ou você já tem alguém na família que é empreendedor e que você se espelhou. Porque aí, quando a mente não reconhece isso, a gente não sabe qual é o próximo passo. Todo dia é um desafio, né? Todo dia como é que vai ser? Como é que vai ser hoje? E será que o meu cliente vai vir? E aí todo esse processo de mudança e tudo mais, né? E eu realmente acho que, como você falou, um dos grandes pontos das pessoas desistir é essa. E às vezes não se planejar também, né? Porque, como às vezes as Sim. pessoas têm uma ilusão e às vezes não busca. Eu não sei como é que foi o seu caso, mas hoje tem tantas empresas aí que dão consultoria, que ajudam a gente no mercado, o que pode ser o melhor produto, a melhor forma, né? Hoje a gente temos, por conta da pandemia, a gente tem um aliado muito grande que é a internet, então assim, se a gente tem um pouco de dificuldade nisso também, eu falo por mim, eu tenho um pouco de dificuldade ainda, né? Até lancei esse mês 10 live para ver se eu perco medo de fazer live. Eu te falei, nem Mas é precisa, isso. Lô, você é tão maravilhosa, a gente quer ouvir você. Mas fala para mim, alguém na sua família é empreendedor ou você, assim, não reconhece? Isso é novo tudo para você também? Não, é novo. O Rock, né, que empreendeu lá atrás. E aí, a gente passou por esse momento todo, a gente fechou, a gente tinha loja também, a gente fechou. Então, assim, pelo contrário, talvez era até a experiência que eu tinha não era tão positiva. O meu marido sempre teve essa vez, ele sempre teve essa vontade. E aí, quando você falou, tem que ter o planejamento. Nisso eu nem sou tão organizada, mas aí ele me ajuda, a gente está aqui se apoiando. Isso também é uma coisa muito importante, que foi muito importante para mim. No dia a dia, o apoio dele, assim, no dia a dia, como ele tenta me ajudar sempre aqui. Seja, Renata, aparece mais no Instagram, que nem você falou, é uma dificuldade, né? Não é tão fácil a gente meter as caras aqui, a gente tem N coisas, tem o medo do julgamento, que aqui vão falar, mas a gente vai passando por isso, quanto mais a gente faz, mais a gente fica, a gente melhora, né? A gente fica melhor. Então, eu acho que é muito importante também você ter alguém, um parceiro que te apoie muito, que fique do seu lado, até nesses momentos que você fica desanimada, falando assim, será que não era melhor voltar pro mercado? E aí ele te lembra que não, que já deu certo, que vai dar certo, que a gente vai voltar e vai fazer tudo de novo. Então isso é muito bacana também, isso é uma coisa muito importante. Eu tive esse apoio, para mim foi imprescindível, assim. Tem uma pessoa aqui que eu não sei quem é, Maria Chagas. Ela falou Ah, assim, minha avó Voinha é acredita a muito em voinha, você. é a Renatinha, tudo Zeza. vai dar certo. Milhões de beijos, amo. Ó, a voinha, viu? Tudo por isso. Essa é a avó das Essa Zezas? é a avó, essa é a Zeza, só tenho Tem que fazer uma ela. declaração pra avó. Ela é maravilhosa, minha avó, gente, não existe. Quem conhece minha avó sabe. Ela abraça todo mundo, beija todo mundo, fala que todo mundo é lindo, maravilhoso, ainda cozinha as melhores comidas do mundo. Quem aqui conhece, tem muita gente aqui da Riachuelo que ela ia na loja da Riachuelo, aí ficava abraçando, beijando todo mundo. Ela é um doce, gente, ela não existe, Que minha avó. maravilha. Ó, que delícia ela tá aqui vendo você. Que maravilha. Olha ela no Instagram, minha avózinha. Um monte de gente aqui entrou. Queria agradecer a todos que estão vendo a nossa live aqui. Olha, muita gente. Sirlene. Você consegue ver também aí, Renata? Acho que não, Consigo, né? consigo. Consegue ver. Olha a quantidade de pessoas aqui, ó. Que maravilha. Que maravilha.
Eu perdi o que eu ia te perguntar agora, mas vamos lá. Na questão dos medos e dos desafios, né? Eu vejo assim também, como tudo é novo, a gente tem essa questão da crítica, como eu perguntei para você, falou assim que teve muito apoio, não teve até tanto preconceito nem nada, né? Mas normalmente quando a gente vai fazer algo que é diferente do que as pessoas fazem, normalmente a gente é, vamos dizer assim, tem vem crítica de várias formas, né? E muitas vezes a gente duvida da gente mesmo, né? Chegou a passar por esse momento, além de você duvidar, assim, de você, não, agora eu vou largar tudo e não quero mais. Você falou aí, o rock te apoia, a família te apoia, mas teve aquele momento, assim, que você falou assim, não, eu vou, e aí, não era ainda. Ih, Lô, teve vários. Tanto é que foi um processo longo, né? Quantas vezes eu não fui você agora, eu não sei o que eu faço. E aí veio pandemia. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu. Eu já estava nesse movimento, acho que antes de eu sair, pelo menos uns 6, 7 meses. Então, assim, essa dúvida pairou por muito tempo. É que nem você falou, seja pelo medo do julgamento, seja pela falta de confiança de enfim, que a gente pode, né, fazer, dar certo. Eu sempre até postei sobre isso. Antes de ir nos ESAs, eu fiz até um mapa astral, né? Que você que me indicou. E, Sim, verdade. e nesse mapa astral estava escrito assim: você tem muita habilidade com as mãos. E aí eu ouvi isso foi bem antes de eu ter os ESAs. E eu falei assim, gente, não, nada a ver, que habilidade, gente. Eu não faço nada com as mãos, não faz sentido nenhum. E aí os Zezas, depois de um tempão, né, que veio os Zezas e que eu adoro fazer os bolos e que realmente eu tenho, né, essa habilidade depois de muito treino, obviamente, porque não é nada vem de uma hora para outra, mas que tem uma habilidade, já é, né, natural. E aí é engraçado, né, nem isso eu não tinha noção, a mínima noção de que ia dar certo ou que era uma coisa que eu poderia levar para minha vida. Então tudo foi acontecendo aos poucos para me mostrar que daria para fazer. Não foi uma coisa que eu fiz de uma hora para outra, porque eu não tinha essa coragem, mas também não achei ruim, porque quando eu saí eu tinha certeza que era o momento, que ia dar certo, que já tinha meus clientes. Então, em nenhum momento quando eu saí, me questionei. Quando eu saí já era a hora, assim, mas já tinha passado a hora. Então, mas eu duvidei, eu demorei muito, foi um processo longo com você, inclusive, para ter essa segurança de que eu conseguiria dar certo fora dessa empresa, que eu já estava com a minha carreira bem consolidada. Mas foi muito libertador, de certa forma, né? Porque quando a gente acredita muito na gente, eu tive uma virada bem grande na minha vida como um todo, não só na minha vida profissional. Acho que na vida pessoal, na vida de tudo. Assim, acho que a gente fica mais seguro e essa segurança é muito importante, assim, no nosso dia a dia, né? Da gente saber quem a gente é, do que a gente é capaz e que vai dar certo. Então, mas não é de uma hora para outra, eu tive muito tempo com você para É, conseguir fazer esse movimento. É muito legal isso, né? Porque eu acompanhei sua construção, como você falou, e tem 5 anos quase que a gente está junto, talvez um pouco menos, né? Mas eu acho que nós, na vida, precisamos dar essa parada. Eu acho que essa pandemia, como a gente já conversou aqui, até nas nossas terapias, né? Ela veio para dar uma virada na nossa vida, no nosso sistema. Para a gente começar a colocar em pauta que valores, né? Que valores eu trago em questão de relacionamento, de casamento, de trabalho. Daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai dizer assim, cara, eu fiz o que eu queria, ou pelo menos tentei fazer diferente, né? E quando a gente tem essa vontade, esse desejo, muitas vezes a gente não sabe como. Então, você veio buscando essa ajuda. E eu sempre aconselho todo mundo que passa aqui por mim que a gente não consegue sozinho mesmo. E tá tudo bem, porque, de novo, eu falo, né? A nossa mente, ela só reconhece o que conhece. Então, buscar formas. Você buscou uma terapia, mas poderia ter buscado qualquer outra coisa. Então, assim, reconhecer os nossos pontos fracos, reconhecer os nossos pontos fortes, né? Reconhecer a nossa capacidade, como você falou ali no início da live. A gente sempre pode dar um pouco mais, mas às vezes a gente tem tantos pontos cegos que a gente não consegue ter a percepção de um todo, né? E a força que nós trazemos. Que, cara, para dar conta de casa, de marido, de filho, de empresa, tem que ser muito guerreiro. E assim, muitas mulheres, eu vejo todo esse empoderamento
mas elas não conseguem se perceber nesse lugar por conta de medos, por conta de paradigmas, por conta da própria história, né? Então, assim, a gente veio num processo fazendo muita limpa, né? Uhum. Você pode até falar um pouquinho disso, né? Quantas mudança de visão, mudança de crença, mudança de paradigma, mudança de história, e aí a gente vai mudando a visão sobre o mundo, porque as pessoas que estão vendo aqui a gente, eu falo assim, elas não vão sair mais a mesma de quando elas entraram na live, quanto mais elas são as mesmas de anos atrás, né? Então, quando a gente vem para uma terapia, ou quando a gente busca essa ajuda, eu acho que isso é uma grande sacada para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, né? Seja igual aqui a gente está falando de empreender, mas pode ser para um casamento, pode ser uma situação, uma mudança que a gente queira na vida. Então, buscar essa mudança, né, Renata? O que você me diz mais sobre isso? É. Acho assim que nem você falou da mulher, a gente já tem. Acho que a gente tem vários papéis que a gente precisa desempenhar muito bem. A gente já aprende quando a gente é criança. Eu, pelo menos, a minha geração aprendeu que a gente precisava, né? Trabalhar, ter nosso dinheiro. Só que a gente precisa ser uma ótima mãe, a gente precisa ser uma ótima profissional, a gente precisa ser uma ótima esposa, a gente precisa ser ótima tudo. E aí é muita coisa, realmente, né? Quando a Para gente vai dar colocar conta, né? para dar conta. E realmente essa ajuda é muito importante para a gente, primeiro, nem se cobrar tanto, entender que não vai dar para, às vezes, em momentos. Uma coisa que eu percebi é que em certos momentos da vida a gente vai se doar mais para uma coisa. Então, por exemplo, hoje eu estou me doando muito mais para minha empresa e para minha filha, porque eu tô vendo a necessidade. Aí eu talvez deixei um pouquinho de lado enfim, o meu corpo, que eu gostaria de melhorar, né? De ficar mais frequente na academia, enfim. Então, isso é uma coisa que eu venho percebendo muito. Quando a gente se cobra muito, acaba que a gente fica frustrado em toda a relação, né, com a gente. E, e aí, em cada momento, eu, pelo menos é isso que eu tô percebendo, eu preciso focar mais em alguma coisa para me sentir mais confortável para continuar, né, esse processo de melhoria. Mas sem dúvida nenhuma que um processo de terapia para mim foi essencial e eu acho que eu já faço terapia tem muito tempo. Nunca tive vergonha de falar isso, apesar de ser um tabu, né? E eu sempre falava isso na minha empresa, para todos os meus funcionários, que quando a gente, né, eles tinham até, nossa, mas você faz terapia? E eu faço terapia desde os meus 17 anos. Mas o trabalho com você foi muito mais enriquecedor, assim, para mim. Eu acho que essa questão que você faz com a reflexologia, eu falo para todo mundo, que é um trabalho muito completo, assim. E para mim foi muito transformador mesmo. Desde que eu cheguei, eu me vejo outra pessoa, outro tudo, outra Renata mesmo. Até fazer esse movimento que eu nunca achei que eu fosse possível, porque lá atrás eu nunca nem pensei nisso. E aí eu ter essa segurança de conseguir sair é um processo que é longo, não é um processo que a gente chega, vai na terapia. Porque muita gente também acha que terapia é assim, né? A gente vai, em um mês a gente já tá maravilhoso, sai, já tem. E um processo de terapia é uma coisa que é longa, tem que ser mesmo, né? Porque a gente tá falando, que nem você falou, de várias crenças que a gente traz na nossa vida, da nossa família, do ambiente. A nossa mente realmente só reconhece o que conhece. Então, é muita coisa por trás. Então, para a gente conseguir buscar ser melhor, a gente se conhecer é muito importante. Então, sem dúvida, foi, acho que o papel mais importante que eu fiz por mim nesse tempo. De tentar me doar e de fazer. Então, foi uma coisa que eu fiz muito correto com você. Assim, eu nunca faltei, eu procurava toda semana ir certinho, porque era uma coisa que me fazia muito bem. E eu falo para todo mundo, eu E não eu, tenho mimimi nenhum. e Para eu mim, falo que terapia é nem vida. sempre. E eu falo assim, porque as pessoas que não, como tem esse tabu em relação à terapia também, né? Elas às vezes pensam assim, balela. Não, se as pessoas fizessem terapia, a gente não precisava adoecer para fazer, né? Terapia é para a gente aprender a lidar com as adversidades, com as coisas que vêm na vida. E vem todo dia, né? Olha o que a gente está passando agora, né? Então, assim. E existem várias formas de terapia, né? Igual você falou, eu faço reflexologia, eu trabalho com quase 20 técnicas, mas existe infinitas formas de terapia. E nem sempre é gostosinho. Por que a terapia não é gostosinha, gente? Porque Oh. é um espelho, vai te pôr a você olhar para você mesmo e aí, né, acolher aquilo. Não é tão simples, né? A gente acha que sabe quem a gente é e quando faz um movimento desse, a gente se vê na íntegra, né, na realidade, o que realmente a gente faz da nossa vida. E é isso, terapia não é uma coisa fácil, mas é uma coisa transformadora, é aquilo que faz você
olhar para dentro e trazer a responsabilidade da vida. E eu acho que, assim, posso dizer de verdade que você mesmo fez esse movimento, foi muito desafiador, né? Não foi um dia, foram vários. E assim, não é uma questão de porque. Não, é porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, né, de transformar. Mas isso te deu uma estrutura para você ter sustentação para esse movimento hoje, de segurar quem você é, né? E aí, sem contar assim, você vem também de uma família que todo mundo faz terapia e que isso é muito legal, né? Todo mundo É, tem essa visão, isso é muito bacana. Então, assim, você também vem construindo, igual você falou, né? Então, assim, mas se propor a olhar para isso, fazer essa mudança, tem que abrir mão de muita coisa. Às vezes as pessoas também não estão preparadas para abrir mão de algo, como a gente falou, daquele ganho secundário, né? Que faz as pessoas estarem nesse movimento, enfim, né? E eu fico muito, muito, muito feliz com toda a sua mudança, né? Com tudo aí, com, com Isabela, com seus bolos e tudo mais. E hoje, basicamente, você acaba fazendo só por. Você não tem loja física, né? Você só tem. Fala um pouquinho para quem está aí em Brasília poder encomendar. Gente, vocês não têm noção, tá? Eu já comi quase tudo. Aí, a cesta do café. Ela mandou com flores lindas. Aí meus gatos fizeram uma festa, né? Porque eles adoram. Ai, muito gostoso. E Lori. você Não, eu fala não tenho que loja física aqui, não. Realmente, aqui eu nem tinha lá. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque a gente está falando de algo que tem que ser muito bem pensado, né? Ter alguma coisa física. Acho que você deve saber mais que ninguém quanto é complicado a gente ter que pagar o aluguel, o funcionário e tudo mais. sim. Então, acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada, não que no futuro eu não queira, mas agora, realmente, aqui eu só trabalho de casa. Eu peguei um apartamento que tem um quarto de empregada enorme, que aí eu fiz um ateliê ali. Olha que legal. Foi ótimo, porque aí fica a minha bagunça toda lá, ninguém vê. Então é ótimo, que eu tenho uma geladeira enorme, um fogão enorme, então fica tudo lá atrás. E aí eu realmente faço só por encomenda. Eu tenho até algumas coisas de pronta entrega que eu tô fazendo aqui, porque eu tô num condomínio bem grande. E aí eu faço algumas coisas de pronta entrega, mas eu tô trabalhando mesmo só por encomenda. E é isso, eu tô bem animada aqui com Brasília, viu? O povo brasiliense é até bem mais receptivo do que eu tava imaginando. Porque todo mundo que eu vinha falava que o povo eram pessoas um pouco mais fechadas, mas eu não achei, não. Achei o povo até mais simpático do que Eu Vitória. queria te perguntar uma outra coisa que eu esqueci e agora eu lembrei. Como é que é trabalhar em casa mesmo? Porque algumas pessoas, nesse período de pandemia, falaram assim para mim: Lore, agora eu estou trabalhando de casa, mas eu tenho a sensação que eu não saio do trabalho, eu não consigo fazer isso, né? Ou ter aquela rotina de conseguir fazer, né? Tem muitas pessoas que a gente tem trabalhado isso em terapia, né? Porque o nosso cérebro é assim. Se você levanta e não sai do pijama, ele não Aham, entende que você está em casa, que você tem que trabalhar, né? Enfim, tem toda a razão. como é que é esse desafio para você? Cara, no começo é muito difícil, assim, porque até você entender que você tá em casa, mas você tá trabalhando, principalmente com filho, né? Quem tem filho deve saber, porque não entende, ele quer. Isabela mesmo, se eu não fecho a porta, ela quer entrar e ela não pode entrar lá, porque, enfim, não é o lugar que ela de criança tá. Então é difícil, mas uma coisa que eu tenho tentado fazer com muito mais frequência agora é acordar, me trocar, tentar fazer alguma maquiagem pra gente, porque é uma rotina que eu tinha na outra empresa. E que me fez falta, né? Até de voltar a usar minhas roupas, porque a gente acaba que só usa blusinha ou coisa que a gente vai acabar sujando. Só que até esse movimento, para mim, tem sido importante para a gente entender que é um ofício, que é um momento que a gente precisa trabalhar, até para Isabela entender que é um momento que eu preciso trabalhar, que ela vai ter que ficar fazendo outra coisa. Mas não é fácil, principalmente com o filho, assim, eu acho que é. E ainda mais em pandemia, né? Que a gente tá sem escola. Então, eu acho que é criar rotina mesmo. Assim, todo dia eu acordo, eu me visto, eu faço a maquiagem. Então, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa. Já começa o dia. Esse planejamento tem que ser feito. Apesar de, né, das vezes a gente falhar, mas que eu acho que é importante, semanalmente, diariamente, fazer um planejamento do que você vai fazer no dia. Para você não ficar, às vezes, tão entretido com uma casa que você não faz, que tem que ser feito na empresa. Você acaba deixando de lado. Porque, que nem você falou, a gente tem esse pró de se hoje eu não quiser, né? Hoje eu posso não trabalhar, se eu precisar, mas senão a gente pode acabar deixando coisas para fazer, porque às vezes passando o dia, você vai arrumando casa, cuidando de filho, e você não faz o que tem que ser feito na empresa.
E tem que entender que é uma empresa, sim, tem que ser separado, as coisas não são. Por mais que eu esteja em casa, é um ambiente separado, é uma conta separada, é um CNPJ, não deixa de ser. Acho que isso é bem importante, porque quando você. Uma das coisas que a gente fala muito, essa questão do financeiro, de você conseguir separar o financeiro do pessoal pro da empresa, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, porque você perde um pouco da noção, né? Quando você tem o seu salário é uma coisa, agora. Às vezes você tá ganhando dinheiro, você acha que é dinheiro, mas você esqueceu que tem que pagar um estoque, esqueceu que tem que pagar alguma coisa lá na frente. E tem que pagar a conta de luz, aumenta a conta de luz, aumenta a conta de gás. Então, assim, tem várias coisas que eu acho que é interessante a gente botar no lápis pra gente não se perder. Eu me perdi no início, né? Aí eu aprendi, que nem eu falei, eu aprendi muito no erro e acerto, assim. Eu não estudei antes de sair. Foi uma coisa que eu fui aprendendo, fui falando, gente, eu preciso começar a me estruturar melhor. E foi quando eu comecei a me estruturar melhor. Que bacana. Eu falo assim, os desafios, é estudar sobre o desafio, sobre esses desafios, né? Que aí também tem algumas coisas que as pessoas me questionam assim, mas agora na pandemia, como é que eu vou abrir um negócio se eu não tenho questão financeira, se eu não consigo estudar? Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar essa sacada, que hoje a gente tem tudo aí na internet, você pode pesquisar, você, né? Vamos dizer assim, questão de estudar, você pode correr atrás, hoje você tem tutorial de tudo. Não estou dizendo, né? Eu acho que, Tem razão. claro que você tem que se especializar, né? Mas eu falo assim, para você dar esse start aí, Com certeza. usufruir das mídias e das redes sociais, né? Para buscar isso, que é o que você tem feito. E eu falo assim, isso é um desafio para mim, tenho feito bastante também. Essa questão de... Para mim foi muito desafiador no início atender online, né? Eu sou 10 anos terapeuta e você sabe que Imagino. para ser terapeuta eu preciso pegar no pé. Mas eu tenho quase 20 outras técnicas que não precisa. Mas eu aprendi tanto em englobar tudo junto que chegou na hora de fazer online eu dava uma bugada. E aí foi desafiador, né? E criar esse movimento novo. Então, não é tão simples, mas se a gente está disposto, eu falo de novo, o que é um valor para você? O que é um valor para quem está aí assistindo a gente? O que você deseja? Porque não adianta a gente ficar de mimimi e reclamar lá na frente, mas eu podia, não podia. Se a gente não sabe, corre atrás e busca que alguém sabe e vai nos ensinar. Então, mas não tenho condição. Isso é uma crença. Porque hoje a gente consegue, sim, várias formas, não é, Renata? Não, com certeza, Laura. Como você falou, eu comecei fazendo as cestas sem ter curso nenhum, sem saber fazer nada, assim, porque até então eu tava falando que eu adorava cozinhar, mas eu tinha ficado muito tempo sem cozinhar nada, cozinhava só do dia a dia. E aí eu achei uma menina na internet que eu adorava seguir, e ela ensinava a fazer pães, ela ensinava a fazer focaccia. Aí eu falei, eu vou começar a fazer, vou botar na cesta. E aí foi quando deu certo, porque as pessoas adoravam meu pão de parmesão, acho que era o mais pedido. E aí eu comecei a implementar. Aí depois de um tempo que eu vi que estava dando certo, eu comecei a fazer o bolo. Que aí eu fiz o curso, porque obviamente não era uma coisa tão simples quanto fazer um bolo de cenoura, né? Mas dá para fazer, que nem você falou. Eu comecei lá no início, eu fiquei uns 3 meses sem fazer curso nenhum, fazendo tudo assim. Indo nas lojas, procurando as coisas, achando o que eu achava mais bonito, indo na floricultura, comprando as flores, pesquisando onde era mais barato. E dá para fazer. Eu concordo muito com você. Ó, eu vou dar um exemplo de ontem que aconteceu aqui em casa. A Isabela ontem, até botei no Instagram. Gente, Mercúrio deve estar retrógrado, porque a Isabela ontem estava azeda. Azeda, difícil. E eu também não tava Estávamos num dia muito acesos. legal. E aí eu também não tava num dia muito legal. E sabe quando você perde a paciência? Gente, ó, cheguei no final do dia, eu tava esgotada, né? E aí eu fui ver 2 aulas de uma pedagoga aqui na internet que estava ensinando sobre obediência, sobre tirar as telas e tudo mais. E aí foi, né, eu fiquei um tempão estudando, assim, fiquei até, tipo, sei lá, 11 da noite. E aí, sabe, aquele negócio, né, tipo, você fica pensando o que a gente pode fazer. Aí hoje eu acordei cedo, fiz tudo que essa mulher mandou fazer. E o dia foi ótimo. Então, assim, eu poderia estar reclamando, né, ai, Mercúrio regrado, que saco, que não. E aí eu falei assim, não, tem uma coisa que eu tô fazendo errado, eu preciso melhorar. E aí fiz um monte de aula e, né, enfim, temos um trabalho aí pela frente. Mas se a gente quer, que nem você falou, dá para fazer. Hoje em dia na internet tem tudo. E eu não tive que pagar nada para fazer essas aulas, né? E a gente consegue fazer. Consegue fazer. É isso que eu falo. Então, assim, tá muito mais a limitação dentro da gente do que tudo o resto. Então, se você não sabe, busque, peça ajuda. O primeiro passo vai estar aí no querer. Linda, você acredita Obrigada. que já faz quase uma hora que nós estamos tagarelando aqui? É Olha muito que fácil falar com delícia. você, Lori. Ah, que delícia. É muito fácil falar com você também.
Pois é. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo? Uma mensagem de incentivo, ou alguma coisa? E tá muitas pessoas aí da sua família também, que eu sei que estão aqui, você está longe, você quer deixar um recado para eles. Fique à É, vontade. oh, obrigada, Lori. Falar que eu tô morrendo de saudade de você, viu, Lori? Ai, que saudade de fazer terapia com você. Mas eu acho que essa força que a minha família tá também é uma coisa muito importante. A gente precisa sempre falar, que nem você falou, minha família é uma família que sempre prezou muito a gente fazer uma terapia. Minha mãe sempre foi uma pessoa que, desde que a gente era muito nova, queria muito que a gente tivesse essa consciência do nosso, né, do nosso, enfim, nossas emoções. E ela sabia que a gente não estava passando por um momento tão legal em alguns momentos, então ela sempre fazia, buscava a gente a tentar ser melhor e se entender, não deixar passar batido nenhum sentimento. E então acho que isso é muito importante. A questão da terapia, ela precisa ser mais falada, ser mais compartilhada, não ser um tabu, não ser alguma coisa como se fosse uma coisa de louco, porque não é, muito pelo contrário. E eu acho que a gente tem que, como você falou, buscar, né, esse movimento, saber o que é o valor para você e buscar fazer o melhor. Não é fácil, mas quando você faz esse movimento, né, que nem eu fiz, para mim foi muito importante e é um alívio, é muito bom ver quando a gente consegue, que a gente consegue, né, efetivamente fazer as coisas darem certo. Então, a dica é procurem, né? Acho que hoje na internet, uma coisa que até um cara de marketing fala muito, que a gente precisa sempre, a gente chega em casa, não é o momento da gente ficar vendo TV, é o momento da gente se especializar na internet, tem tanto curso, tanta coisa bacana, que a gente pode sempre melhorar, buscar outra coisa, né? Ter uma segunda fonte de renda, que às vezes a gente fica mas não dá tempo, eu trabalho tanto, não. E aí, acabou que eu também tinha essa desculpa, sempre falei, não dá tempo, não dá tempo, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, e eu consegui, por um bom tempo eu consegui levar as duas. Então, dá para fazer, eu acho que a gente tem que procurar soluções e aproveitar que, enfim, essa ferramenta tão importante pra gente, né, que é o Instagram, pra gente conseguir tirar o melhor proveito dela, né, e fazer... E sempre tentar fazer um pouquinho mais, ser um pouquinho melhor e não reclamar tanto, né, sem mimimi, sem reclamação, sem chororô e fazer, dar certo, que no final dá. Porque os desafios eles vão vir, com mimimi ou sem mimimi eles vão vir. E cada fase da vida é um desafio diferente, né? E aí eu Isso é falo assim, verdade. vocês vão vir fazer terapia, vocês pensam que vai parar. Não. Eu falo assim, um degrau, você passa de fase, agora tem esse desafio, daqui a pouco tem outro aqui, né? E assim vai. Então, é assim, gente, não adianta porque é dessa forma, né? E quando a gente quer buscar essa expansão da consciência, essa expansão como um todo, como você falou, a gente tem que fazer diferente do que as outras pessoas fazem. E as outras, tem pessoas que não sabem disso porque também não aprenderam. Mas como você falou, vai para casa, chega em casa, busca uma coisa diferente, vão ler, vão estudar, tem tudo hoje que se você pensar, que pensar tem. Então, a gente não precisa mais viver e estar na ignorância, né? Quando eu falo ignorância, é a ignorância do não saber. Uhum. Então, assim, tem jeito para tudo. Para tudo na vida tem jeito. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Faça diferente, busque, você que está aí nos assistindo, busque informação, corram atrás, porque ninguém vai fazer o seu caminho. Não adianta, tá? Por mais que vai ter pessoas igual você, tem família que te apoia, tem marido que te apoia, tudo bem. Mas a decisão de ir lá e fazer, de dar conta, é sua. Então, assim, quando você falou ali, achei muito interessante. Por um tempo eu dei conta, a gente pode pensar assim, cara, isso não é para sempre. Eu posso, por um tempo vai ser desafiador até eu aprender, até a fazer a coisa, mas depois fica leve. Então, é tudo como a gente olha, é tudo uma questão de visão. É como eu vejo, eu posso... duas pessoas veem a mesma coisa e cada um tem o seu ponto de vista, a sua dor, porque a gente enxerga mais com a nossa dor, com a nossa história e com o que a mente reconhece, né? Então, eu também, também deixo essa dica aí, né, para as pessoas e que busquem, né? Deixa aí pra gente o seu Instagram, para as pessoas te procurarem. E quando se vir para cá também, você fazer umas coisinhas pra gente aqui. Vou deixar também seu Vou, com Instagram. certeza. Coloca aí. As Zezas Gourmet. Eu vou Zé colocar dos ali no Gourmet. meu comentário. Querida, Tá bom? Obrigada, Lori. isso, coloca lá. Eu queria agradecer imensamente o carinho,
você se disponibilizar a estar aqui numa segunda tarde. Eu sei que você está aí no meio das suas encomendas para estar aqui falando para as pessoas disso, sendo um exemplo para as pessoas, porque a gente é exemplo, né? As pessoas que convivem com a gente, quando vê, às vezes a gente nem faz ideia das pessoas que a gente impacta, né? Então, leva isso para a sua vida. Eu tenho um carinho muito grande por você. Gratidão, gratidão, gratidão. Queria agradecer a todos que estiveram aqui, que fizeram perguntas, que mandaram um coraçãozinho e que continuem, né, nos acompanhando aí também, que vai ter mais coisas. Essa semana eu vou fazer mais uma live aí falando sobre alimentação, né, sem tabu para nós Legal. mulheres, na sexta-feira. Mas é isso. Eu queria agradecer a todos e agradecer você do fundo do meu coração. Eu que agradeço, Lori. Obrigada, viu? Foi um prazer. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Lori.